no quadrante oeste da cidade. Logo após uma sequência de prédios residenciais de médio porte construídos no fim dos anos 90, existe um apartamento que oficialmente não consta em lugar algum. Ele não aparece em anúncios imobiliários. Não possui um proprietário registrado. Não há histórico de aluguel associado ao seu número. E, mesmo assim, ele surge repetidamente na documentação técnica da cidade. Mapas de carga elétrica, diagramas de pressão da rede hidráulica, esquemas de desligamento emergencial. Sempre o mesmo apartamento. Sempre no mesmo prédio. E sempre consumindo uma quantidade pequena, porém constante, de recursos. O prédio em si é absolutamente comum. Fachada de concreto, 8 andares, 2 escadas de emergência e um elevador antigo, que sempre faz uma pausa sutil entre o 5º e o 6º andar. Nada ali chama atenção do ponto de vista arquitetônico. A anomalia começa com um único rótulo: apartamento 6F, de acordo com o registro oficial do edifício. O 6º andar contém apenas os apartamentos 6 até o 6 e 5 unidades. Essa configuração nunca foi alterada desde a construção. As plantas originais confirmam. Os alvarás de reforma confirmam. Os planos de evacuação confirmam. O 6F simplesmente não existe. A primeira pessoa a perceber essa discrepância foi Daniel Mercer, de 42 anos, um analista de infraestrutura municipal. Ele foi contratado para auditar sistemas depois de uma série de quedas inexplicáveis de pressão na rede de água. Daniel é metódico por natureza. Cabelo escuro, já ralo no topo da cabeça. Costuma vestir camisas discretas e sapatos práticos. Entre os colegas, ele é conhecido por apontar problemas que os outros descartam como simples erros de arredondamento. Ao revisar os diagramas de fluxo de água, Daniel notou um consumo persistente no 6º andar. Pequeno demais para disparar alarmes, mas constante demais para ser um vazamento. Quando ele cruzou os dados com a rede elétrica, o mesmo padrão apareceu. Um consumo estável, de baixa potência, 24 horas por dia, e o identificador era sempre o mesmo: 6F. Partindo da suposição de que era apenas um erro documental, Daniel começou a vasculhar arquivos antigos. O rótulo se mantinha inalterado ao longo de décadas de revisões, migrações de sistemas e até mesmo de uma substituição completa de software realizada em 2011. Cada sistema, de forma independente, parecia ter herdado aquele mesmo dado: elétrica, hidráulica, iluminação de emergência. Todos apontavam para o mesmo apartamento inexistente. Daniel, então, entrou em contato com a administradora do prédio. A resposta confirmou o que os registros já indicavam: 5 apartamentos no 6º andar. Nenhuma subdivisão. Nenhum depósito que tivesse sido convertido em moradia. Nenhuma reestruturação interna. A gerente do edifício, Laura Schun, de 37 anos, uma mulher precisa e profissionalmente distante, concordou em percorrer o andar com ele, para tirar a dúvida de uma vez por todas. Laura administra aquele prédio há 6 anos. Ela conhece de memória cada reclamação dos moradores, cada problema recorrente de encanamento, cada registro de ruído. Eles subiram juntos até o 6º andar. O corredor era estreito, mas perfeitamente simétrico. 5 portas, com espaçamento idêntico. O mesmo padrão de desgaste no carpete. Apartamentos 6 a 6 bytes, 6C, 6D e 6I. Nenhuma parede vazia. Nenhuma porta selada. Nenhuma interrupção na arquitetura que sugerisse a existência de um espaço oculto. Daniel conferiu as medidas do corredor com uma trena laser. As extensões das paredes batiam exatamente com as plantas originais. Não havia espaço físico para outro apartamento. Mesmo assim, o consumo persistia nos sistemas da cidade. Naquela mesma noite, de volta ao seu escritório, Daniel decidiu analisar a sobreposição de resposta a emergências. Um sistema crítico, usado por bombeiros para visualizar zonas ativas de energia e água durante ocorrências. E lá estava ele, de novo. O apartamento 6F aparecia ali também. Não no registro de moradores, não na estrutura física do prédio, mas ativo em sistemas projetados para funcionar com precisão absoluta em situações de crise. Nesse ponto, Daniel entendeu
que aquilo ia muito além de um simples erro. Ele documentou toda a anomalia e escalou o caso para seus superiores. O pedido acionou uma segunda análise. Dessa vez, conduzida por Marcus Ouni, 51 anos. Engenheiro sênior de sistemas, com mais de 30 anos de experiência em arquitetura de redes municipais. Marcus é um homem alto de ombros largos, com a testa permanentemente franzida. Ele já tinha visto todo tipo de erro de dados em sua carreira, mas nunca viu um que se comportasse dessa maneira. Ele decidiu verificar os caminhos de carga, rastreando a origem do consumo. O que quer que estivesse consumindo energia e água era alimentado de forma limpa, sem contaminação cruzada, sem interferência de unidades vizinhas. O comportamento era exatamente o de um apartamento legítimo, com uma instalação própria e isolada. A pergunta, para Marcus, já não era mais se o apartamento 6F existia. A pergunta passou a ser: por que todos os sistemas da cidade acreditavam que ele existia? Era como se a própria infraestrutura urbana tivesse criado uma entidade fantasma, um apartamento que só existia nos dados, mas que consumia recursos do mundo real. A investigação de Marcus revelou algo ainda mais estranho. Os registros de consumo do 6F não eram apenas constantes, eles eram perfeitos. Não havia picos, não havia quedas, nem mesmo as pequenas flutuações que acontecem quando um aparelho é ligado ou desligado. Era uma linha reta e contínua de consumo, como se fosse um sinal de controle, não o uso de um morador. Laura, a gerente do prédio, começou a notar coisas estranhas por conta própria. Os moradores do 6º andar, ao longo dos anos, ocasionalmente, relatavam um zumbido baixo e intermitente, que parecia vir das paredes, mas que nunca era alto o suficiente para justificar uma queixa formal. Ela sempre atribuiu isso à fiação antiga do prédio. Mas agora, a história de Daniel a fez repensar. Daniel, por sua vez, tornou-se obcecado. Ele passava as noites em casa, vasculhando fóruns de urbanismo e engenharia, procurando casos semelhantes. Ele encontrou discussões teóricas sobre nós fantasmas em redes complexas, menos anomalias que surgem espontaneamente da interação de múltiplos sistemas sobrepostos. Eram considerados falhas teóricas, impossíveis de acontecer na prática. Até agora, o apartamento 6F não era um lugar, era um ponto de convergência. Uma falha lógica que se manifestou no mundo físico. Ele não tinha paredes, nem porta, nem janelas, mas tinha uma conexão direta com as veias e artérias da cidade. E silenciosamente, por anos, ele esteve ali, bebendo a água e consumindo a eletricidade. Um fantasma vivo dentro da máquina. O que ele fazia com essa energia? E por que ele surgiu? Eram perguntas que ninguém sabia responder. E talvez fossem perguntas que ninguém deveria tentar descobrir. A investigação foi oficialmente encerrada, classificada como uma anomalia de dados resolvida. O rótulo 6F foi manualmente removido de todos os sistemas ativos. Mas Daniel sabe a verdade. Às vezes, tarde da noite, ele acessa os sistemas de monitoramento antigos, os que não foram atualizados. E lá, em meio a milhões de pontos de dados, ele ainda consegue ver um pequeno e constante consumo de energia, vindo do 6º andar de um prédio comum, um apartamento que não existe, mas que se recusa a desaparecer. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais mistérios como este. Até a próxima. A investigação passou para o nível físico. Além das áreas que os moradores conheciam, os esquemas de manutenção do prédio mostravam um corredor técnico estreito, escondido, atrás dos apartamentos do 6º andar. Uma característica comum em construções mais antigas. Por ali passavam as colunas de água e os principais troncos elétricos. Para entrar, era preciso uma chave mestra e a companhia da equipe de manutenção. Foi aí que chamaram Elias Romero, um técnico júnior de 29 anos, que trabalhava no prédio A4. Elias era um cara atento, mas cético. Ele gostava de explicações práticas, de resolver problemas de dados, não de desvendar mistérios. O corredor era exatamente como se esperava. Paredes de concreto, tubulações expostas, conduítes elétricos, subindo pelas paredes. Nada parecia fora do lugar. Quer dizer,
Quase nada. Havia um trecho específico, entre as colunas que correspondiam aos apartamentos 6C e 6D, onde os canos se dividiam de uma forma muito sutil. Uma linha de água secundária, mais fina que as outras, se separava do conjunto principal e simplesmente desaparecia atrás de um painel reforçado. A fiação elétrica fazia o mesmo caminho. Não parecia um improviso, nem algo adicionado depois. A instalação era claramente original, da época da construção. Mas o painel era um enigma. Não tinha nenhuma marcação, nenhuma alça para abrir, nenhuma etiqueta de manutenção. Foi quando Elias passou o scanner térmico que algo chamou a atenção. O painel estava com uma temperatura um pouco mais alta que a parede ao redor. Não era calor suficiente para indicar um uso intenso, mas era o bastante para sugerir que havia algo ali, algo ativo. Marcos, o arquiteto do projeto de renovação, decidiu comparar aquele ponto com fotos antigas da construção. Nas imagens mais remotas, da fase de estruturação, ele encontrou um vazio retangular exatamente naquele local. Em fotos posteriores, o espaço aparecia selado, fechado, não havia nenhum documento que explicasse o motivo. Os alvarás municipais da época mencionavam apenas um ajuste de layout, mas sem nenhuma planta revisada anexada. Era um beco sem saída burocrático. Nas semanas seguintes, Daniel, o analista, intensificou o monitoramento dos padrões de consumo. Ele notou que o uso de água aumentava discretamente durante a noite. O pico de consumo elétrico acontecia nas primeiras horas da manhã, e os circuitos de iluminação de emergência daquela área permaneciam ativos o tempo todo, sem interrupção. Esses padrões eram totalmente compatíveis com a ocupação de um apartamento. Alguém ou algo estava usando água e energia. Mas a parte mais estranha era que nenhum resíduo era detectado. Não havia fluxo de esgoto adicional, nenhum registro de descarte de lixo. Seja lá o que fosse o apartamento 6F, ele consumia recursos sem produzir nenhum vestígio que pudesse ser rastreado. Era como um fantasma no sistema. Com o tempo, essa anomalia bizarra chegou até a divisão técnica do Corpo de Bombeiros. Para eles, sistemas de incêndio precisam de precisão absoluta. Uma unidade inexistente no mapa poderia comprometer a segurança de todos, atrapalhar evacuações e colocar vidas em risco. Eles decidiram rodar simulações de emergência no computador e o resultado foi chocante. Em todos os cenários, a remoção do 6F dos sistemas causava uma instabilidade geral, gerava um desequilíbrio de cargas elétricas, um desalinhamento na pressão da água, erros em cascata que se espalhavam por toda a infraestrutura do prédio. O sistema, de alguma forma, exigia que o 6F permanecesse logicamente intacto. Era como se a sua ausência criasse um vácuo, um buraco que a engenharia do edifício não conseguia resolver. A existência virtual do apartamento era fundamental para o funcionamento real do prédio. Obviamente, ninguém tentou abrir o painel selado à força. Não havia respaldo legal para isso. Nenhuma permissão justificaria um acesso invasivo a uma propriedade que, tecnicamente, não existia. Então, a unidade 6F permaneceu lá. Não reconhecida, não ocupada, não removida. Os moradores seguiram suas vidas, completamente alheios, vivendo acima e abaixo daquele espaço invisível. Laura, a síndica, continuou administrando as reclamações do dia a dia. Elias manteve sua rotina de manutenção, talvez olhando para aquele painel liso com um pouco mais de curiosidade. Marcos seguiu analisando os sistemas que insistiam na existência de um lugar ao qual ninguém podia acessar. E Daniel, por fim, encerrou seu relatório. Sua observação final foi curta e direta. A unidade identificada como 6FM1 demonstra reconhecimento sistêmico persistente, apesar da ausência física. A remoção não é recomendada, devido à dependência estrutural da infraestrutura. Hoje, o prédio ainda consome recursos para um sexto apartamento no sexto andar. Nenhum morador jamais assinou seu contrato de aluguel. Nenhuma porta jamais se abriu naquele corredor. E ainda assim, nos sistemas invisíveis que governam a cidade, o apartamento 6F permanece ativo. Não como um erro ou uma falha, mas como uma exigência, uma peça fundamental e inexplicável na complexa máquina, que é o edifício. O que você acha?
que existe por trás daquele painel? Uma sala de controle secreta? Um erro de projeto que se tornou essencial? Ou algo completamente diferente? Deixe sua teoria aqui, nos comentários. E se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.